canal Beleza do Bioma Caatinga. Coach de abelhas. Inclusive o pessoal vem me perguntar agora, eu digo que eu não sei, não entendo nada disso. Vou falar aqui algumas coisas que tudo isso está lá publicado, está tudo no YouTube, em grupos de abelhas. A primeira coisa que eu vou falar, sal nas abelhas. Gente, ela está fazendo um churrasco, será sal grosso nas abelhas. Qual foi o intuito? Segundo me passaram, que eu não tive nem coragem de ver isso. Você botar sal dentro de uma abelha foi para eliminar moscas florídeas e moscas soldado. Não, a maneira de eliminar a soldado é muito difícil. Se ela entrar na sua caixa de abelhas, vai complicar. Por que não deve botar sal? Porque o sal, a abelha vai manter ali uma temperatura de 30 graus Celsius. Não tem como não ter circulação de vapor d'água. E se for nas regiões mais úmidas, regiões relativamente frias, essa água vai diretamente para o sal tem uma grande afinidade pela água, vai acabar com as tuas caixas. É muito comum em caixa de pines, que eu digo, é a pior madeira para fazer caixa de abelha, não sirva, mas é a pior madeira. E eu vi uma coach da vida falando só isso. Essa é uma questão. Cravo. Colocar cravo para espantar a mosca florídea é outra coisa que não deve se fazer. Não faça isso. O cravo é um repelente de formiga. Não é para que a abelha é inseto. Formiga também é inseto. Inclusive eles pertencem à mesma ordem, a ordem Hymenoptera. E você vê isso e as pessoas emplacando. Tem um cara que ele veio falar comigo umas besteiras, as coisas. E vai lá perguntar ao seu coach, seu professor. Eu não sou professor, eu não estou te ensinando nada. Eu não tenho que responder o que o outro fez, não. Você não tem que tirar dúvida comigo, não. Você tem que tirar dúvida com o seu professor, não é comigo. A outra coisa é botar cebola. A cebola é tal para acabar com o feromônio. Hormônio, todos os animais, muitos organismos vivos possuem. Muitos. E nesse caso, não há necessidade. Não faça isso. Cebola, ela reage, ela libera substância que reage com os gases que estão ali dentro da caixa, existem. Isso pode ser danoso para a abelha. Lembra que a abelha tem um sistema respiratório aberto, tem uma série de coisas. É um bicho muito sensível, muito pequeno. Pensa todo as estruturas, todo o sistema do animal. Complicado. Pimenta. Outro chegou, botou pimenta malagueta, machucou pimenta dentro da caixa para espantar as moscas. Não espanta. Isso pode provocar, imagina as pimentas malagueta. Colocou, gente. Vocês estão achando que é pouco? Colocou pimenta. Bombom, aquele bombom que a gente chupa, bala. Colocou para as abelhas. Gente, os únicos alimentos que você deve colocar para as abelhas é o pólen de outra abelha. Fazer o bombom de pólen, não foi esse caso. E com muito cuidado. O mel, no máximo, garrafa de açúcar. Em quantidade muito limitada, muito cuidadosa, só num período, só para você manter as abelhas. O pólen é proteico e o mel de outra abelha, por exemplo, africanizadas, ou o mel ou a garrafa de açúcar é calórico. É o que as abelhas vão precisar, as abelhas adultas, por exemplo. Você está pensando que foi pouco? Naftalina. Naftalina é um inseticida que é usado, botou dentro das caixas das abelhas para matar os florídeos. Vai matar os florídeos, florídeo é inseto. Só pertence a outra ordem, que é Diptera, enquanto as abelhas Hymenoptera, são duas ordens diferentes, mas são muito próximas, pertencem à classe insecta, ambos. Então você mata as abelhas. Por quê? Porque a naftalina é um inseticida, pois botaram. Gente, são coisas absurdas que chega para mim. Se vocês verem a quantidade de coisa que eu estou pegando aqui, só pontuando algumas que mandam para mim. É as coisas mais absurdas. Só outra para a gente aqui falar mais duas. Uma que o cara disse que fermentar um material para as abelhas não tem problema nenhum. Seja mel, eu diluo mel de apis para mandar saia. Se fosse para a jandaíra, para a abelha branca não precisa, elas pegam muito bem. Porque a mandaçaia normalmente ela tende
alimento do bebedouro e passarinho, ela tende a fechar como fosse uma reserva já para ela. Aí, nesse caso, eu diluo em quantidade pequena, limitada, depende do tamanho da colônia, para evitar. E a outra pessoa dizendo que o mel, eu conheço isso. Gente, hidromel tem protocolo, não faz hidromel de qualquer jeito, dizendo que ou faz o hidromel de qualquer, como fosse qualquer jeito. Não, tem protocolo, tem regra para trabalhar com hidromel. Inclusive, diferencia de mel de apis para mel de abelha nativa, porque mel de abelha nativa tem a maior concentração de água. Mel de apis tem uma concentração até 20%, mas normalmente em torno dos 16% de água. Enquanto das abelhas nativas pode chegar até um quarto, até 25%. Normalmente de 20% a 25%. Abelhas, exceções, toda regra é uma exceção, no caso da marmelada. Marmelada, ela é a abelha que tem o mel mais concentrado, menor teor de água. Isso é dito pelos pesquisadores, não é o meu caso. Então, dizer que o mel fermentado, que é o mel azedado, a gente conhece isso quando tinha um máximo de cuidado, quando estava coletando mel, eu tirei muita abelha apis, raça africanizada, tirei muito mel, espremia na mão, tinha um máximo de cuidado. Lavava a mão com pano de prato, enxugava, secava a mão bem direitinho para espremer o mel, para evitar a fermentação. A gente já sabia disso, sem nunca, antes de estudar, ler qualquer coisa, ter qualquer referência. Mel azedado não é para consumir, esse mel azeda normalmente por mistura de água, mistura mel verde, mistura de pólen, mistura do lixo das caixas. É isso que faz o mel azedar. Não faça isso. Isso é coisa de quem não sabe nada. E você dizer, mas foi doutor fulano de tal, como disseram. Não importa, não sei se foi doutor, não sei se foi outra pessoa. Quem falou isso falou uma coisa que não procede. O mel, quando azeda, o mel estraga. E não é para azedar, não implica dizer que na verdade fermentou, vai ter uma quantidade de álcool, mas não é hidromel. Porque para ser hidromel tem que ter o quê? Seguir um protocolo. Então era isso. De vez em quando eu vou trazer essas novidades para vocês. Em tese, novidade não, nesse caso é cuidado que vocês devem ter para evitar esse tipo de coisa.